Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Porto Seguro. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale investir nas ações da Porto. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu já vou logo te convidando para você deixar o like para poder dar uma força aqui para o canal, para a gente continuar crescendo. Estamos aí rumo aos 10 mil inscritos e você deixando o like nesse vídeo ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Então eu conto com a sua ajuda. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Porto aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando dia 1º de junho, entramos aí finalmente no mês de junho. Até então, o mercado não abriu hoje, tá? Quando a gente olha no ano, uma alta de aproximadamente 6% e nos últimos 12 meses uma alta de 13% aproximadamente. Então, será que vale a pena investir na Porto? Será que as ações da Porto estão baratas? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá? Comenta aqui no vídeo. Bom, a Porto, se você ainda não conhece, empresa do setor de seguros, ela é líder no seguro de automóveis, residencial e empresarial aqui no Brasil. Código de negociação PSSA3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um free float de aproximadamente 28% das ações estão abertas a mercado e tem um tag along de 100% em suas ações, o que é muito bom aí para o minoritário. Entrando aqui na posição acionária, né, a gente consegue ver que agora ali o controle está em conjunto, né, a própria Porto Seguro e o Itaú Unibanco Participações, que estão aí no controle da Porto com 70,82% das ações e outros, né, que é o que está aberto a mercado, 27,83%, e o interessante é que tem ações em tesouraria, né, tem 1,35% aqui em tesouraria. É o que eu sempre digo, quando a empresa faz recompra de ações, é uma forma de gerar valor para os seus acionistas, pois diminui a quantidade de ações em circulação, o lucro por ação aumenta. Então, quando o lucro por ação aumenta, a tendência é que essas cotações possam valorizar e também que a empresa consiga pagar mais dividendos, pois esses dividendos são distribuídos para uma base menor de ações, beleza? Bom, entrando aqui nos destaques, mas um resultado forte aqui da Porto, né? Ela tem basicamente 4 segmentos aqui de negócio, que são o segmento de seguros, segmento Porto Saúde, que são os planos de saúde, Porto Bank, que são os serviços financeiros, e agora ela também tem um setor de serviços que ficava dentro ali, né? Assistências para residência e tudo mais, ficava dentro ali da parte de seguros e ela desmembrou isso, tá? Mas aqui o que a gente consegue ver? A receita crescendo 26,5%. Quando a gente fala do segmento de seguros, cresceu 24% a receita. Segmento de saúde, 32%. Porto Bank, 11%. Serviços, 50% de crescimento nas receitas. Então, em todos os segmentos, ela teve um crescimento de duplo dígito, o que é um crescimento bem forte. Quando a gente olha aqui o número de itens, né, ela está com 5,7 milhões de automóveis segurados, perdeu 0,5% se comparado com o mesmo período, né, o primeiro trimestre de 2022, comparativo aqui é o primeiro de 23 contra o primeiro trimestre de 2022, tá? O resultado mais atualizado. Mas ainda assim bem tranquilo, né, a perda pequena, lembrando que ela está reajustando o preço, né, repassando o preço aí da inflação dos carros. Quando a gente olha para o seguro vida, ela está com 5 milhões aí aproximadamente, né? Um crescimento de 19%, crescimento muito bom. Lembrando que esse segmento ainda não representa uma parte muito grande aqui dos prêmios de seguro da Porto, mas é um segmento que tem uma sinistralidade mais baixa, né? E tende a ser mais rentável, tá? Então, bem interessante, ela está conseguindo ganhar market share aqui no nicho de vidas. Quando a gente olha para a parte do seguro saúde, 427k, ganhou aqui mais 15,6%, e quando a gente olha em ramos elementares, ganhou mais 4,9%, 2.400.000 itens, e cartão de crédito também vem crescendo
mais 5,5. Então a empresa vem crescendo, né, em todos os segmentos aqui, né, tanto em número de receitas quanto em quantidade de vidas e itens segurados, tá? Isso aqui é muito bom. E aí o resultado, né, não poderia vir diferente, um crescimento de 90% no lucro, um ROI que cresceu aqui mais quase 5% na margem aqui do ROI, sinistralidade, conseguiram diminuir a sinistralidade, resultado Porto Saúde crescendo 19%, carteira de crédito crescendo aí 29%. Então a empresa vem apresentando um crescimento bem robusto. Entrando aqui nos destaques, né, vamos olhar aqui o comparativo. O prêmio ganho da empresa cresceu 28%, saindo de 4,4 para 5,7 bilhões. Crescimento bem forte. Na operação de crédito, um crescimento de 14%, saindo de 605 para 695 milhões. Em outras receitas, aqui também teve um crescimento aqui de 62%. Quando a gente fala aqui dos sinistros, que é algo muito importante da gente acompanhar, teve um crescimento de 16%, saindo aqui de 2,7 para 3,3 bilhões. Ainda assim é um resultado muito bom, porque o prêmio com seguros, o prêmio ganho, cresceu 28%. Então ela cresceu muito mais o prêmio e conseguiu crescer mais lentamente aqui os sinistros. Qual foi o resultado disso? O lucro operacional da empresa saiu de 187 milhões para 528 milhões. Então, assim, um crescimento de quase 200%, 182% no lucro operacional. Se a gente pegar o lucro líquido, né, saiu de 175 para 332 milhões, um crescimento de 90%, crescimento bem forte aí da Porto Seguro. Entrando aqui no índice combinado da Porto Seguro, o índice combinado é uma métrica muito importante da gente analisar, porque ela soma ali as despesas com sinistros, despesas operacionais, despesas com comercialização. Quanto mais baixo esse índice combinado, mais eficiente a empresa está sendo. Então a gente consegue ver que no primeiro trimestre de 2022, a receita que a empresa teve ficou praticamente no 0 a 0. Por quê? Porque ela teve muitas despesas, então ficou ali 99,8. E de lá para cá ela vem baixando isso. O resultado do quarto trimestre foi muito forte, tá? Se a gente comparar contra o quarto trimestre, deu uma leve piorada, mas ainda assim, né, comparando aqui com o mesmo trimestre do ano de 2022, foi um resultado muito bom, né? Ela saiu de um índice combinado de quase 100% para aproximadamente 91%. A gente consegue ver que a parte dos sinistros fez bastante diferença, né? A parte aqui, ó, 60% que vinha ali de sinistralidade caiu aqui para 53,6%. Então, muito bom aqui essa gestão, né? A empresa informou que teve questão de reprecificação dos sinistros, teve também a questão de uma análise mais criteriosa na hora de aceitar um cliente ali para vir para a base, né, da Porto Seguro. Então, tanto na precificação quanto na análise do risco, a empresa vem fazendo uma gestão aqui mais eficiente para poder melhorar essa questão da sinistralidade. E aí a rentabilidade, né, a gente sai de um lucro ali de 73 para 344, então o lucro cresceu bastante, o ROI ajustado também cresceu bastante, então a empresa vem melhorando muito se comparado com o mesmo período do ano passado. Um outro fator muito importante da gente analisar é a frota segurada e o prêmio que ela está ganhando por essa frota. A empresa tem vários segmentos aqui, conforme eu mostrei, várias fontes de receita, mas grande parte da receita ainda vem do seguro alto. Então é algo que a gente precisa acompanhar bem de perto quem está pensando em investir na Porto Seguro. Então o que a gente consegue perceber? Que a frota diminuiu um pouco, saiu de 5,73 milhões para 5,70 milhões, tá? Então teve uma leve queda na frota, mas mesmo com uma frota segurada menor, ela saiu de um prêmio emitido de 2,8 bilhões para 3,5 bilhões. Então aqui a gente consegue ver como ela está sendo mais eficiente, né? Ela mesmo com uma frota menor, né, um pouco menor, ela está conseguindo aqui um crescimento muito superior nos prêmios emitidos, tá? Então esse aqui é um ponto muito positivo e mostra
mostra que a empresa está no caminho certo, mostra que essa estratégia de precificação vem dando resultado. Por quê? Porque eles estão conseguindo subir o preço, mas ao mesmo tempo manter uma frota grande aqui com a seguradora, ou seja, a frota caiu muito pouco e o prêmio aumentou bastante, tá? Então isso aqui é um ponto muito positivo aqui para a empresa. Bom, agora eu vou entrar nos principais indicadores da Porto Seguro. Sempre comento aqui em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre vou passar um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. Cotação do dia 11/5, ela estava R$ 23,87. Valor de mercado aproximadamente 15 bilhões, então é uma empresa que já tem um certo porte na nossa bolsa, né? Ela não é gigantesca, mas também não é uma empresa pequena. Dividend yield de 3%, um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber 6% ou mais, tá? Mas a Porto Seguro é uma empresa que às vezes demora um pouquinho para pagar mesmo o dividendo, então às vezes fica esse dividendo mais baixo em alguns períodos. O ROI de 12%, um ROI ok, tá? Geralmente eu gosto de pelo menos 10% em ROI, então 12% é um bom ROI, indicador de rentabilidade, quanto mais elevado, melhor. Margem líquida de 4,5%. A margem da Porto Seguro, quando a gente fala de setor de seguros, realmente tem uma margem mais apertada, tá? Geralmente eu gosto de margens de 10% ou mais, mas faz parte aqui do nicho da Porto uma margem menor, tá? Então eu gostaria que fosse uma margem maior, mas faz parte do nicho que ela está inserida. Indicador de preço, que é o preço sobre lucro, ela está valendo aqui 12 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, ela pode estar um pouco atrativa sim, tá? Geralmente eu considero 15 vezes um preço ok, quanto mais abaixo de 15, mais pode estar indicando que as ações estejam baratas. Vale ressaltar também, né, que a empresa vem crescendo muito os seus resultados, né? Tanto a parte da receita quanto a parte do lucro. Então, quando a gente pega um múltiplo de preço mais baixo e uma empresa crescendo forte os seus resultados, isso aqui pode ser uma combinação muito boa para gerar valor aí para o acionista, pois a empresa pode sim entregar uma boa valorização quando a gente pega esse tipo de combinação, beleza? Quando a gente olha aqui histórico de lucros e proventos, a empresa 10 anos dando lucro, pagando os dividendos com consistência, a gente consegue ver que é uma tendência de alta, né? O ano de 2022 não foi muito bom para a empresa. A questão da tabela FIPE dos carros ter inflacionado, né, o preço dos veículos ter inflacionado, pegou a seguradora meio que com o pé atrás. Por quê? Porque os seguros que ela tinha feito ali em 2020 e de repente em 2021 também, ela precificou com base em um preço. E aí aconteceu, né, 2022, tabela FIPE inflacionar, e na hora de pagar, ela tem que pagar a tabela FIPE atual. Então ela precificou com uma tabela mais baixa e na hora de pagar, ela teve que pagar com uma tabela mais alta. Isso aqui estourou a sinistralidade da empresa e fez com que o resultado de 2022 não viesse tão bom. Mas aqui a gente consegue ver, né, que o final do ano para cá ela já vem se recuperando forte. Último trimestre de 2022 e agora início de 2023 a empresa vem com tudo. Inclusive esse primeiro trimestre aqui foi o melhor da empresa aí em toda a sua história, tá? Para um resultado de um primeiro trimestre. Então a gente consegue ver que realmente a empresa tá vindo forte aí para 2023. Histórico de cotações, saiu lá atrás de menos de R$5, né? Vamos pôr que R$2, já chegou a bater mais de 25, então gerou muito valor aqui a longo prazo para os seus acionistas, né? Isso aqui está ajustado pelo desdobramento, também questão de bonificação, dividendos e tudo mais, tá? Vale ressaltar isso aqui, mas de toda forma a gente consegue ver que é um retorno muito bom aqui desde 2005. Bom, agora para a gente finalizar com chave de ouro esse vídeo, eu vou fazer a análise dos resultados desde 2015
até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não sai do vídeo sem deixar a likezeira, beleza? Então vamos lá. Receita praticamente dobrou, né? Quando a gente olha para o EBITDA saindo de 539 milhões para 1,3 bilhão, vem crescendo forte. Vale ressaltar que o ano de 2020 foi um ano muito bom para a empresa, né? Um ano que, apesar da questão da pandemia, né? Isso acabou sendo positivo para a empresa, porque ela conseguiu ir renovando os seguros e teve muito pouco sinistro, porque, né, a circulação de carros foi uma circulação muito baixa se comparado com a normalidade, devido ali lockdowns e tudo mais, né? Quando a gente olha aqui para a questão do lucro, o lucro ele vem crescendo, né? Ele não chegou ainda aqui naquele patamar lá de 2020, a gente consegue ver que, conforme eu falei, 2022 o resultado piorou bastante se comparado ao que ela vinha apresentando, mas ainda assim lucro, né? E agora já começou a dar uma melhorada. As margens, a gente consegue ver que ela não tem uma margem muito alta, a gente consegue ver que a margem líquida da empresa roda aqui perto de 5 a 6%. Então é normal isso aqui. O ROI da empresa tinha dado uma piorada, agora voltou a melhorar, mas sempre acima de 10%. E o resultado financeiro já foi melhor, né? O resultado financeiro da empresa ainda não está naquele patamar lá de 1 bilhão de resultado financeiro e tudo mais, devido aqui à estratégia que ela está tomando para a sua carteira de investimentos. Ela está apostando mais ali em títulos atrelados à inflação, esperando que o juros real diminua, tá? Então, esse cenário de juros mais alto, inflação mais baixa, esse gap não é tão favorável a curto prazo para a estratégia que ela está adotando para a sua carteira de crédito. Mas um momento ou outro esse gap vai diminuir, né? Os juros vai baixar ou a inflação pode subir. A tendência é esse gap diminuir, e esse gap diminuindo é provável que o resultado financeiro da empresa também irá melhorar, tá bom? Então, qual que é a minha opinião aqui sobre a Porto Seguro? Empresa que eu gosto, tá? A empresa tem marcas fortes, né? Às vezes quem está segurado na Porto Seguro, às vezes topa pagar mais caro para manter o seu seguro lá. Eles têm um atendimento muito bom. E, além de tudo, né, a gente consegue ver que ela tem um histórico de apresentar lucro com consistência, é líder em vários segmentos e está crescendo muito. Olhando para preço, ainda vejo que está em um preço interessante no momento, né? Se a gente comparar com o crescimento que a empresa está apresentando, está conseguindo crescer muito forte nos outros nichos. Então é um ativo que eu gosto sim, gosto do setor de seguros e especificamente gosto bastante da Porto Seguro. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, analisa com mais calma a empresa para ver se faz sentido para você. Vale ressaltar, né, lembrando que a margem desse tipo de negócio é baixa, mas o ponto positivo é que não é um negócio que fica sofrendo com dívida, né? O que eu não gosto é margem baixa, dívida alta, esse tipo de negócio eu não entro, tá? Mas no caso da Porto Seguro, pelo menos a gente não tem esse problema aqui de endividamento, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se for alguma dúvida, se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.